Muitas cidades grandiosas da Idade Média foram perdidas com o tempo. Isso poderia ter ocorrido por desastres naturais, guerra ou por terem sido vítimas do próprio sucesso. Vamos voltar no tempo e redescobrir cidades que foram centros vibrantes de comércio, cultura e conhecimento, e descobrir seu enigmático sumiço da história. Bem-vindo à loucura medieval. O Mar do Norte tem uma reputação temível e castiga a costa leste da Inglaterra. Situado nessa costa, Dunwich é um porto natural e já foi um próspero centro de religião, comércio, construção naval e pesca, com uma economia que rivalizava com qualquer outra cidade do país, pelo menos durante os séculos XI a XIV. Com o tempo, o mar foi corroendo a costa leste, às vezes com pequenas e outras com grandes mordidas. Dunwich foi a capital do Reino dos Ângulos do Leste no período anglo-saxão, sendo sede dos bispos do século VII ao nono de Félix, a Æthelwold, até cerca de 870, quando foi invadida pelos dinamarqueses pagãos. Fãs de Last Kingdom, manifestem-se. O livro do Juízo Final de 1096 registrou um levantamento de grande parte da Inglaterra e listou Dunwich como tendo 3 igrejas e uma população de aproximadamente 3.000 pessoas. Essa figura incluía 24 franceses que migraram e se estabeleceram lá após a conquista normanda. Mais 3 igrejas paroquiais, 2 mosteiros, um franciscano e um dominicano, uma casa de leprosos e uma preceptoria dos cavaleiros templários, semelhante à Igreja do Templo em Londres, foram construídos por volta de 1189. Fãs de Interestelar, manifestem-se. Durante o século XII, Dunwich chegou ao zênite máximo de grandeza para o aumento de habitantes, comércio e riqueza. A pesca era uma indústria essencial, com barcos indo até a Islândia para pescar bacalhau e também capturando arenque e espadilha em águas locais. A construção naval também era uma atividade importante e os navios de Dunwich negociavam em toda a costa britânica e na Europa. Em 1229, o rei Henrique III solicitou 40 navios de Dunwich, bem equipados com armamentos, timoneiros e manobras para sua invasão à França. O início do declínio de Dunwich começou em 1286, quando o porto foi atingido por uma tempestade, citação, na noite após o dia de Ano Novo, através da veemência dos ventos e violência do mar, várias igrejas foram derrubadas e destruídas ao redor do ano 1350. Grande parte da cidade e mais de 400 casas, com certas lojas e moinhos de vento, foram devorados pelo mar, e 2 igrejas foram derrubadas pelas ondas em 1570. Houve um dano incrível, e em 1677 o mar alcançou o mercado. Hoje, na costa de Suffolk, Dunwich, antes um próspero porto do tamanho de 1 milha quadrada de Londres, é uma pequena aldeia devido a séculos de devastadora erosão costeira e a força irresistível das ondas subversivas. Quase todos os edifícios, incluindo as 8 igrejas do século XIII, não existem mais, embora ainda sejam visíveis as ruínas do priorado franciscano de Great Friars e do Hospital de Leprosos de São Tiago. Disse que quando a maré está justa, o som dos sinos da igreja pode ser ouvido debaixo das ondas. Angkor agora, localizada na atual Camboja, sudeste asiático, esta cidade medieval estava no coração do Império Khmer Hindu-Budista, que floresceu entre os séculos IX e XV. Acreditava-se que Angkor era tão grande quanto a capital cambojana de Phnom Penh é hoje. Isso é uma área de 262 milhas quadradas. E não é a única cidade perdida por lá. Alguns especialistas acreditam que as enormes cidades densamente povoadas teriam feito do Império Khmer o maior da Terra na Idade Média. O Khmer era conhecido como um império hidráulico, um governo ou estrutura social que mantinha o poder controlando o acesso à água, e os arqueólogos encontraram sistemas de água elaborados lá. E como sede do Império Khmer, Angkor era um centro vibrante para a cultura, arquitetura e arte. O icônico templo de Angkor Wat ainda permanece imponente. Situado em um complexo de 402 acres, o templo é considerado a maior estrutura religiosa do mundo. Angkor foi saqueada por invasores em 1431,
mas a civilização já estava em declínio durante os séculos 13º e 14º. As teorias para a queda e abandono da cidade incluem instabilidade política, negligência dos canais de água e desastres naturais como a peste bubônica ou inundações causadas por monções. O templo de Angkor Wat permaneceu ocupado como um santuário budista. Cahokia. Durante a Idade Média, Cahokia era a maior cidade pré-colombiana da América do Norte. Localizada às margens do rio Mississippi, onde hoje fica St. Louis, Missouri, essa cidade existiu entre os séculos 11º e 14º. Em 1050, quando a cidade estava em seu auge, era maior que Londres ou Paris naquela época, com uma população de cerca de 30 mil pessoas. Então havia cerca de 120 montes de terra, com uma grande variedade de tamanhos, formas e usos. A cultura mississippiana começou mais de 1000 anos antes do contato com os europeus, e Cahokia foi o assentamento mais grande e influente da sociedade. A construção de montes no enorme complexo começou por volta de 900 DCI. A escavação e o transporte de terra, que teriam levado décadas, resultaram em uma cidade complexa de praças cerimoniais planas, organizadas em torno dos montes centrais com centenas de caminhos e pátios interligados. Como os mississippianos não deixaram registros escritos, o nome original da cidade é desconhecido, sendo nomeada após a tribo local Cahokia. Durante os últimos 50 anos do século XII, a população de Cahokia aumentou de cerca de 2.000 para entre 10.000 e 15.000 pessoas. Mas em algum momento do século XII, primeiro a cidade entrou em declínio por razões desconhecidas e o assentamento foi abandonado por volta de 1350. Tem sido especulado que isso poderia ter sido devido a fatores ambientais, como inundações excessivas, seca ou invasão. Ótimo! Zimbábue, essa cidade medieval de pedra, estava localizada perto do que é agora a atual Masvingo, Zimbábue. A cidade foi construída entre 1100 e 1450 EC e acredita-se ser obra do povo Shona, um grupo étnico bantu indígena do Zimbábue, bem como de outras pessoas que se moviam de um lado para o outro na área. Zimbábue significa casa de pedra em Shona. A grande e outrora imponente cidade de pedra cobria uma área de 2,79 milhas quadradas e poderia ter acomodado até 18.000 pessoas em seu auge. A construção começou no século XI e continuou por mais de 300 anos. Acredita-se que o Grande Zimbábue já foi um palácio real e central para o poder político na área. Em 1531, o capitão de uma guarnição portuguesa chamado Vicente Pegado foi a primeira pessoa a documentar a cidade, descrevendo-a como uma fortaleza construída de pedras de tamanho maravilhoso, e não parece haver argamassa unindo-as. Este edifício é quase cercado por colinas, sobre as quais existem outras semelhantes a ele, na forma de pedra e na ausência de argamassa, e uma delas é uma torre com mais de 12 braças de altura. Os nativos deste país chamam esses edifícios de Simbael, que de acordo com a língua deles significa corte. Muitas dessas paredes de pedra sem argamassa ainda estão de pé, testemunhando o artesanato empregado em sua construção, onde cada rocha foi cuidadosamente escolhida para se encaixar perfeitamente com a próxima, mantendo a forma naturalmente. Evidências sugerem que o Grande Zimbábue era um centro de comércio, pois artefatos da China, Pérsia e Arábia foram encontrados no local. Novamente, a razão para o abandono da cidade por volta de 1450 é desconhecida, sendo agitação política ou esgotamento de recursos citados como possíveis causas. Ani, frequentemente referida como a cidade das 1001 igrejas, entre 961 e 1045, Ani foi a capital do reino armênio Bagrashid, que cobria grande parte da atual Armênia e leste da Turquia. Ani tornou-se a capital após expandir no século X, tornando-se um local de grande influência cultural e religiosa com população diversa. No início do século XI, acredita-se que abrigava até 100.000 pessoas. Ani estava situada na Rota da Seda, então cresceu em tamanho e riqueza,
tornando-se um importante centro comercial. Até agora, 50 igrejas, 33 capelas em cavernas e 20 capelas foram descobertas nas ruínas de Ani. Argumenta-se que a Catedral de Ani, com sua abóbada nervurada, influenciou estruturas góticas precoces semelhantes na Europa. O declínio da cidade começou com a invasão do exército islâmico Seljuk em 1064. Um historiador turco descreveu a devastação como, citação, "O exército entrou na cidade, massacrou seus habitantes, saqueou e queimou, deixando-a em ruínas, e levando prisioneiro todos aqueles que permaneceram vivos. Os corpos mortos eram tantos que bloquearam as ruas. Não se podia ir a lugar algum sem pisar neles. E o número de prisioneiros não era menor que 50.000 almas. Estava determinado a entrar na cidade e ver a destruição pessoalmente. Tentei encontrar uma rua em que não teria que caminhar sobre os cadáveres, mas isso foi impossível. Em 1236, os mongóis capturaram e saquearam Ani. Um terremoto devastador atingiu em 1319, marcando o declínio da outrora grande cidade, que eventualmente foi abandonada. Chichén Itzá, localizada na península de Yucatán, no México atual, Chichén Itzá foi uma proeminente cidade maia e uma grande potência econômica durante a Idade Média, e pode ter tido uma das populações mais diversas do mundo maia. Isso pode explicar a grande variedade de estilos arquitetônicos na cidade. Construída no início ou meados do século V, no século V I, era uma potência significativa na cultura maia, tanto política quanto economicamente, e um centro de comércio na região. Muitos arqueólogos acreditam que Chichén Itzá era governada por um conselho de elite, diferentemente da política maia anterior, em vez de um indivíduo. A cidade cobria uma área de pelo menos 1,9 milhas quadradas e tinha muitos edifícios de pedra imponentes, incluindo a famosa Pirâmide Castillo. Os edifícios eram interligados por uma rede de no mínimo 80 calçadas pavimentadas, quando muitas cidades europeias ainda não possuíam ruas pavimentadas. O local seria extremamente colorido, pois os edifícios foram pintados com pigmentos vermelho, verde, azul e roxo. 13 campos de bola foram encontrados em Itzá, com o grande campo de bola sendo o maior e melhor preservado, junto a templos e banhos a vapor. Acredita-se que o grande poço ou cenote na parte norte do local era usado para sacrifícios humanos. A dragagem do poço revelou objetos valiosos como jade, turquesa, ouro e restos humanos com feridas indicando que foram mortos antes de serem lançados no interior. Embora a queda de Chichén Itzá seja um mistério, acredita-se que o declínio começou em meados do século XII, muito antes da queda da civilização maia, bem mais de 400 anos depois. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se está gostando dos vídeos e até a próxima semana com outro vídeo. Tenha uma ótima semana, saúde!